É, esse ano o professor mandou focar mesmo em geração espontânea. Que geração espontânea o quê? Pasteur refutou essa teoria faz tempo, hein? Não, eu tô falando da nossa geração que joga pra frente, que fala o que pensa, que tem atitude, é ousada, entendeu? Que cruza e corre pra cabecear. É essa geração que eu tô falando, que tem muita espontaneidade, saca? Geração espontânea. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para falar de biologia com um dos cientistas mais influentes do nosso país. Ele é professor da UFRJ, super dedicado à divulgação científica e foi pioneiro nas pesquisas com células-tronco no Brasil. Steven Hein, daqui a pouquinho. Porque antes, o papo é sobre Enem, é claro, e com a ajuda dele, professor Rafael Bandeira. Chega mais! E aí, professor, Tudo quanto bem? tempo? Joia? Tá bem? Tudo bem. Isso aí. Professor, citologia é um assunto que vale a pena ficar atento, né? Com certeza, né? Citologia é a base da biologia, né? Entender o funcionamento de uma célula acaba servindo para que você entenda uma série de outros conteúdos. Histologia, fisiologia, ecologia, genética, enfim, todos eles dependem de um conhecimento básico que vem da citologia. Professor, é bastante conteúdo, né? Então, como faz para assimilar isso tudo? O ideal é você ter uma regularidade de estudo, realmente. Seguir ao longo do ano um planejamento para que você não deixe nada de fora, né, ao longo da sua preparação para fazer o Enem. Então, assim, já que é planejamento, quais são os pontos que o estudante não pode deixar escapar? Citologia, obviamente, né, como a gente já disse, mas existem certos pontos, principalmente para o Enem, que são muito importantes, né? A ecologia é um assunto extremamente cobrado. Você tem fisiologia animal, mas principalmente humana. A parte de evolução também bastante cobrada. Então você tem uma série de conteúdos que tem uma frequência grande nas questões do Enem em biologia. E para quem tem mais dificuldade, quais são os pontos principais que ele não pode deixar escapar sobre esse assunto? Em citologia, tem certos assuntos que são bastante cobrados, né? Então ele precisa entender o funcionamento da membrana, as principais organelas e suas funções, o funcionamento do núcleo celular e todas as funções inerentes à sua participação no funcionamento da célula. Também a parte de composição, né, as biomoléculas, água, sais minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, todos esses assuntos são extremamente importantes para você entender não só de estrutura, mas também de funcionamento. Então, partiu questão para a gente ver isso na prática? Vamos lá, então. É a questão 90 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. Apesar da grande diversidade biológica, a hipótese de que a vida na Terra tenha tido uma única origem comum é aceita pela comunidade científica. Uma evidência que apoia essa hipótese é a observação de processos biológicos comuns a todos os seres vivos atualmente existentes. Um exemplo de tal processo é o ou a. Bom, nessa questão, a gente tem que tentar entender e observar quais são aquelas opções que realmente vão estar presentes em todos os organismos que nós conhecemos. Então, isso tá? talvez seja a palavra-chave nele, todos. Todos. Dentre as opções, obviamente, que você vai ter aquelas que não vão contemplar todos os seres vivos. Na letra A, desenvolvimento embrionário. Desenvolvimento embrionário é uma característica que está presente em dois principais grupos de organismos pluricelulares, que são as plantas e os animais. Os outros grupos, fungos, as bactérias, os protozoários, não apresentam esse desenvolvimento embrionário. Então, eles estão excluídos, você já não tem todos os seres vivos englobados nessa opção. Na letra B, reprodução sexuada. A gente sabe muito bem que existe também a reprodução assexuada e que alguns grupos, por exemplo, bactérias, fazem primordialmente ou preferencialmente reprodução assexuada. Na letra C, respiração aeróbica. Também temos organismos que são anaeróbicos estritos, que são aqueles organismos que sequer conseguem viver numa atmosfera com oxigênio. Então, eles não se enquadram na respiração aeróbica. Na letra D, excreção urinária, né? Na verdade, os sistemas que provocam a excreção urinária estão presentes nos animais, né? Então você tem outros organismos, como plantas, por exemplo, que têm outras formas de excreção. E mesmo entre os animais, existem aqueles que não vão excretar os seus, vamos dizer assim, suas excretas nitrogenadas
por via urinária. Então, também não é um item que englobe todos os organismos. Por último, letra S, síntese proteica, né? Essa aí, com certeza, é gabarito, já que todo organismo tem capacidade de realizar síntese de proteínas, produzir proteínas. Inclusive, é a partir desse mecanismo que vai haver o comando de todas as funções celulares. E como todo ser vivo possui célula, todos precisam fazer síntese proteica. Caramba. Então, esse é o nosso gabarito, letra E. Essa questão é uma questão que, embora pareça simples, ela não é, porque ela está falando de uma característica que é presente em todos os seres vivos. Então, se ela está presente em todos os seres vivos, você tem que ter uma noção geral de seres vivos e de todos os principais grupos. Evolução também. Evolução, origem da vida, né? Já que isso também acaba permeando o assunto. Um pouco de bioquímica, em todos esses assuntos conversam, mesmo que implicitamente na questão. Partiu outra questão? Vamos lá. Então, bora lá. É a questão 87 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação também. Por gentileza. Portadores de diabetes insípidos reclamam da confusão feita pelos profissionais da saúde quanto aos dois tipos de diabetes, mellitus e insípidos. Enquanto o primeiro tipo está associado aos níveis ou à ação da insulina, o segundo não está ligado à deficiência desse hormônio. Diabetes insípidos é caracterizado por um distúrbio na produção ou no funcionamento do hormônio antidiurético, na sigla em inglês ADH, secretado pela neurohipófise para controlar a reabsorção de água pelos túbulos renais. Tendo em vista o papel funcional do ADH, qual é um sintoma clássico de um paciente acometido por diabetes insípidos? Tá? Professor, antes de mais nada, é diabetes ou diabetes? Qualquer grafia está correta. O diabetes, a diabetes, o diabetes e a diabetes. Todas elas são válidas. Porque a gente escuta e fica com essa dúvida. Todas estão valendo. E aí, professor, por onde a gente começa a resolver essa questão? Bom, para resolver essa questão, né, o próprio enunciado já traz algumas coisas importantes, né, como, por exemplo, qual é o hormônio que gera essa deficiência, né, e qual é a função dele. Então, o primeiro item, na letra A, ele fala em alta taxa de glicose, né? A alta taxa de glicose é uma característica que se enquadra em todos os tipos de diabetes, não apenas em diabetes insípidos. Aí o enunciado é super importante, né? Quer saber da insípido. Isso, o enunciado ele fala, um paciente acometido por diabetes insípidos. Então você tem que focar naquele item ali. Show de bola. Vamos lá. Letra B, aumento da pressão arterial. No enunciado, ele fala que a carência na produção do hormônio ADH, que é o hormônio antidiurético. A carência na produção desse hormônio tem um efeito no organismo que é o de fazer a pessoa urinar mais. E a pessoa, ao urinar, ela acaba reduzindo o teor de água no seu sangue. E ao reduzir o teor de água no sangue, ela não aumenta a sua pressão arterial, mas sim reduz a pressão arterial. Na letra C, ele fala em ganho de massa corporal, né? O ganho de massa corporal está ligado a alguma alteração do metabolismo, deixando ele mais lento, ou qualquer outro item que possa fazer a pessoa acumular mais energia, calorias, vamos dizer assim. Né? O fato de ela ter menos água no seu sangue não vai ter nenhum efeito direto no ganho de massa. Né? Pelo contrário, né? O ganho de massa corporal ele teria que estar acumulando alguma coisa. A gente está vendo aqui que a falta do ADH vai fazer com que a pessoa perca massa. Né? Ele não dá detalhes se essa massa é uma massa, vamos dizer assim, adiposa, gordurosa, se é massa muscular, mas está no cerne da falta desse hormônio, a redução da massa e não o aumento dela. Na letra D, anemia crônica. Né? A redução da quantidade de água no sangue não vai ter nenhum efeito sobre a taxa de ferro ou a taxa de hemácias no sangue dessa pessoa. Esse item ele pode vir a confundir caso a pessoa não tenha muito bem essa noção de que o sangue ele tem vários componentes e que o componente que trata disso não vai ser afetado. Beleza. E por último, o último item, desidratação. Aí fica na cara, né, já que o hormônio antidiurético, o hormônio que impede que você urine ou impede que você excrete. Se você não está produzindo ele, você deixa de ser antes e você passa a excretar com maior volume. E isso vai fazer você ter uma redução na quantidade de água no seu organismo. A pessoa, então, desidrata. E por isso esse item é o correto. Então, a resposta é a letra E. Letra E, gabarito, desidratação. Você falou de ADH, mas que outros hormônios os estudantes precisam ter em mente? Olha, existem diversos hormônios importantes, né, para
conhecer o funcionamento do organismo, né? Existem aqueles que são mais cobrados, pegando até como mote, né, o diabetes, né, a regulação da glicose ela pode ser feita, por exemplo, pela presença ou ausência da insulina, né? Um outro tipo de diabetes, que é a mellitus, ocorre por conta da falta de insulina ou da sua não ação, vamos dizer assim, né? Mas você tem diversos outros hormônios, inclusive hormônios que classicamente não eram cobrados e que atualmente são mais cobrados em avaliações de uma forma geral e também no Enem. A leptina, né, que é um hormônio que está ligado à questão do apetite. A melatonina, que é o hormônio do sono, tem sido cada vez mais falado, tem tomado um vulto importante por conta do uso de eletrônicos e como isso influencia na produção desse hormônio. Show de bola. Professor, chega mais, chega mais. E para o aluno que quer aprender um pouco mais sobre fisiologia? O aluno que quer aprender um pouco mais sobre fisiologia, né, ele tem diversas fontes e é um assunto que acaba atraindo muito a atenção do aluno porque se relaciona com o seu dia a dia, né, o funcionamento da máquina, o funcionamento do corpo humano, né, o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema excretor, né, então você tem todos esses sistemas funcionando de maneira conjunta e você tem sempre algum item, algum ponto que você pode abordar ou que o aluno pode procurar que se relaciona com o dia a dia, né? O aluno acorda indisposto, com uma diarreia ou então com uma dor de cabeça, né? O entendimento da fisiologia está atrelado a essas coisas que são mais do nosso cotidiano mesmo, né? Então, assim, se tem algum ponto, acho que seria entender um pouco o funcionamento geral dos principais sistemas. Onde eles podem buscar mais informações sobre isso? Qualquer livro, por exemplo, de ensino médio, você vai ter uma abordagem de cada um desses sistemas. Você tem uma série também de sites importantes, sites universitários que também possuem um bom material, né? E você também tem listas de exercícios diversas na internet, né? Hoje em dia, com a proliferação de sites preparatórios, você sabe que tem uma grande quantidade de fontes que o aluno pode acessar para conseguir se desenvolver nesse assunto. E o professor que é um grande aliado, né? Com certeza, né? Professor, muito obrigado. Valeu, mesmo por toda a ajuda, viu? Volte sempre. Obrigado. E o papo agora é com um dos cientistas mais renomados do nosso país. Ele é professor de Ciências Biomédicas da UFRJ, pesquisador do Instituto DOR, pioneiro nas pesquisas com células-tronco no Brasil e ainda acumula uma série de prêmios na carreira. Steven Hein, por gentileza, seja bem-vindo. Tudo bem? E aí, tudo jóia? Beleza. Cara, células-tronco ainda é um assunto muito desconhecido da grande maioria. Por quê? Talvez pela própria nome, né? Célula-tronco não é um nome fácil, assim, né? O que a gente tem que levar em consideração é que o nosso corpo é formado por trilhões de células e a célula-tronco é essa célula que tem a capacidade, digamos assim, polivalente. É como se fosse na seleção brasileira um cara que pode jogar como Neymar ou defender como Alisson. Então, no começo do nosso desenvolvimento, né? Quando o óvulo se encontra com o espermatozoide, você forma o zigoto, começa a se dividir e no interior desse zigoto você tem as células que são as células-tronco e elas podem se formar e podem se transformar e vão se transformar em todos os tecidos do nosso corpo. Então, elas têm essa capacidade polivalente que a gente chama de pluripotência e com isso elas têm um grande interesse para a medicina e para toda a área biológica. E existem dois tipos, né, de célula-tronco. Tem a embrionária e a não embrionária. Explica pra gente. Na verdade, tem mais até do que isso. Tem mais? Eita. A embrionária é aquela que está dentro, como eu comentei, que está dentro do embrião, né, assim, logo no momento da fecundação, e a partir dessa célula embrionária você vai podendo dar origem a qualquer tecido do corpo. Quando a gente vai crescendo, você tem ainda células-tronco, são chamadas células-tronco adultas, presentes em diferentes partes do corpo. Por exemplo, dentro dos ossos, na medula óssea, você tem células-tronco que vão formar o sangue. Só que tem um terceiro tipo, que na verdade foi um tipo produzido pelo homem, que é a chamada célula reprogramada. Você pega, por exemplo, um pedacinho da pele de qualquer pessoa, ou a própria urina, onde você tem células que acabam descamando, e você reprograma essas células e faz com que elas se comportem como células embrionárias. Então eu posso criar células do teu corpo, que depois eu posso transformar, por exemplo, em células iguais às células do teu cérebro. E qual a aplicação prática disso? Você tem muitas aplicações para as células-tronco, né? Então, a primeira delas, que é a que a gente consegue identificar mais facilmente, é, por exemplo, para alguns tratamentos de alguns tipos de câncer, como leucemia.
Para isso você faz o transplante de medula óssea, que nada mais é do que um transplante de células-tronco. Só que você está crescendo muito a possibilidade de aplicação dessas células. Você tem que estudar muito ainda para saber exatamente como aplicar, mas uma forma muito interessante como isso está avançando é você usar essa célula como modelo, não só para entender a formação do corpo, mas para testar, por exemplo, medicamentos que podem eventualmente depois serem aplicados em pessoas, mas sem o risco de você testar primeiro na pessoa. Você testa primeiro na célula, por exemplo, você forma células do cérebro, células do coração e testa medicamentos ali. Se funcionar, opa, pode ser que funcione também no ser humano. Mas isso já está acontecendo ou não? Tudo isso que eu falei já está acontecendo. Já está rolando? Já está rolando, está rolando. Tanto o uso em medicina para terapia celular, no caso de câncer do tipo leucemia, como também essa utilização em laboratório para você não só entender melhor como é que se forma o corpo, mas também tentar buscar medicamentos testando na célula e, se eles funcionarem, pensando em modelos mais complexos até chegar no ser humano. Agora fala de você, eu quero saber, por que você escolheu esse tema para estudar? O tema célula-tronco, na verdade, veio por conta das pesquisas que eu fazia. Na época eu morava nos Estados Unidos, estava estudando o cérebro, né? Eu sempre estudei o cérebro desde que eu comecei o interesse pela biologia. E a célula-tronco, como eu posso transformar essa célula em neurônios, né, e outros tipos de célula do cérebro, é um modelo excelente. Então, ela veio como uma ferramenta para eu poder continuar as minhas pesquisas entendendo como é que se formava o cérebro humano. Então eu vou um pouco mais a fundo, antes de mais nada. Você sempre gostou do cérebro humano, mas por quê? De onde veio essa paixão? Na verdade, eu gostei sempre de entender e conhecer coisas novas. O cérebro é uma das coisas que eu tenho interesse, mas quando eu comecei a pensar em fazer faculdade, né, no vestibular, eu pensei em comunicação, pensei em ciências biológicas e pensei em veterinária. Aí passei nos três e acabei optando pela biologia. Comunicação? Como assim? Por que comunicação? É aquela dificuldade, o desafio que a gente tem do garoto que está com 16, 17 anos para definir a carreira. É muito difícil você definir com essa idade. Então, na minha cabeça, naquela época, aquilo me parecia bastante interessante. Mas acabei optando depois pela biologia, tranquei, né, suspendi as matrículas nas outras faculdades e caí dentro da biologia. E as pesquisas, como eram lá no início, bem no comecinho? É sempre uma aventura, né? A pesquisa é um tipo de ofício, né, que é fascinante, porque a cada dia você tem uma surpresa, né? No começo, a gente estava interessado em usar essa célula, como eu comentei, como um modelo para você poder entender melhor como é que se forma o cérebro, né? Porque eu dava pistas para essa célula, né, que são substâncias, e a partir dessas pistas a célula vai escolhendo se transformar em células do cérebro e não, por exemplo, em células do coração. Então, eu estava tentando entender isso. O que faz uma célula, que pode virar qualquer coisa, né? Lembrando que essa célula, principalmente a embrionária ou a reprogramada, tem essa capacidade polivalente. Como é que eu faço ela virar o que eu quero? E aí você tem toda uma receita de bolo, que na verdade é a receita da vida, né? A receita da evolução, que a gente foi estudando no laboratório. E, bom, esse assunto, né, célula-tronco, ele é bem polêmico, né? Por quê? No começo, havia necessidade de você isolar essas células de embriões, né, embriões congelados há mais de 3 anos, que fossem eventualmente doados pelos seus genitores. Até eu fui no Supremo Tribunal Federal para discutir essa questão em 2007, mas hoje em dia você pode utilizar essas células, mas também você pode utilizar as células reprogramadas. O ponto é natural da ciência, de certa maneira, de desafiar os limites da ética. E depois a gente tem que discutir como é que a sociedade vai usar isso. Por exemplo, morte cerebral, hoje em dia a gente diz que morte cerebral quando o coração está batendo ainda. Há pouco tempo atrás não era assim. Você teve que mudar o conceito para que isso aconteça. Bebê de proveta é uma coisa extremamente normal agora. Quando começou, tinha uma grande polêmica aí. Então, é natural da ciência evoluir em cima das descobertas, depois a gente, enquanto sociedade, vai definir. A gente vai para lá ou vai para cá. E vem cá, qual foi a maior surpresa que você teve em todos esses anos de pesquisa? Cara, assim, como eu te falei, em ciência é uma surpresa a cada dia. Você está sempre descobrindo coisas novas, então é difícil eu definir uma. Talvez uma das primeiras, que foi quando eu comecei mesmo a fazer uma pesquisa mais de impacto mundial, quando eu morava na Califórnia, a gente descobriu que o cérebro é um grande mosaico, formado por células com diferentes números de cromossomos. Isso é uma coisa que é surpreendente até hoje. A gente aprende que a gente tem 46 cromossomos, né, em cada célula. No cérebro, não necessariamente. Inclusive de pessoas ditas normais como nós. Sim. Então, isso foi uma grande descoberta. Isso a gente fez entre 2001 e 2005. E depois tem várias outras aqui que daria para ficar contando. Agora vem cá, vida de cientista é só dentro do laboratório ali ou vocês saem para se divertir? Como é que é? Eu pareço
normal ou não? Não, completamente sociável. Não, eu acho que a maioria dos cientistas é assim. A gente é gente como qualquer outro, mas que tem como profissão, que é uma profissão muito interessante, que eu sou pago para descobrir coisas e para estudar. Então, é uma vida normal. Eu me interesso por várias coisas, já tive outros interesses além do laboratório, já pensei em ser jogador de vôlei, já toquei numa banda, toquei no Circo Voador, gravei um CD. Olha aí! Tem várias coisas. Surfa também, fiquei sabendo. Eu morei na Califórnia há 6 anos, então é impossível você não surfar lá. Então eu tive que aprender um pouquinho lá também nesse período. Você já gostava de pesquisa desde a escola, desde o ensino médio? Como é que foi isso? Eu gostava de estudar, eu via no estudo uma possibilidade de crescer enquanto indivíduo e profissionalmente também. Tive sempre vários interesses, né? Claro que eu tive bons professores na escola que me incentivaram, mas o que, na verdade, foi crucial para mim foi o acesso ao que a gente chama de divulgação científica, tá? Na minha época não tinha internet, não tinha nada disso na minha época de ensino médio, mas eu tinha acesso às revistas Ciência Hoje, super interessante, e eu vi ali que tem o Carl Sagan, né? É isso aí. Eu gostava muito do cosmos, então aquilo me fascinou e foi me ajudando a desenvolver esse interesse pela ciência. E você é um grande divulgador, né, científico. Então, qual a importância de se divulgar, além de motivar pessoas como te motivou? Bom, essa, como você comentou, a motivar pessoas, mas é essencial para a sociedade saber o que a gente faz, né? Está cada dia mais importante a gente definir ou decidir coisas da nossa vida, e essas coisas estão baseadas em ciência, desde alimentos transgênicos, animais transgênicos, evolução em métodos na medicina. Então, a ciência ela faz total parte do que a gente vive. Então, é importante você divulgar, é importante você comunicar isso. Fora isso, em qualquer parte do mundo, não é só no Brasil, você tem muito investimento do governo, quer dizer, investimento público, investimento que vem de impostos. Então, é crucial que você possa mostrar para quem está te pagando, vem cá, o que eu estou fazendo e como isso é importante. Uma coisa importante de se falar é que o dinheiro usado em pesquisa científica é um investimento, né, e não um gasto. Exato. Há vários estudos que mostram que quanto mais você investe em ciência, mais você vai ter retorno em cima de novas descobertas, de qualidade de vida da população. Você pega, por exemplo, o que aconteceu com os Estados Unidos ou com a China quando estiveram em crise? Eles investiram mais em ciência. Então, é esse tipo de mentalidade ou de estratégia que a gente tem que funcionar no Brasil. Isso é muito importante. Como você falou, é um investimento que é crucial para o desenvolvimento de qualquer país e do mundo, né? E aí tem uma coisa que eu gosto de falar, que é só a ciência salva. E para a ciência salvar, a gente precisa de dinheiro. Um exemplo disso foi a resposta rápida da comunidade científica à epidemia de Zika. Você chegou junto ali, né? Então, como foi isso? Conta pra gente. Isso foi incrível, isso acho que vai estar nos livros de história daqui a um tempo, que é como a comunidade científica brasileira conseguiu responder rápido a um problema, uma epidemia que ninguém sabia exatamente o que estava rolando. Você chegou o Zika no Brasil, ao mesmo tempo você começou a ter o aumento dos casos de microcefalia, casos de Guillain-Barré, né, que é uma doença autoimune em adultos. E a comunidade científica, porque ela é bem estruturada no Brasil, ela tem equipamentos e ela tem, mais do que isso, cabeças pensantes. A gente conseguiu se organizar, né, no Rio, São Paulo, Pernambuco, e fizemos descobertas que foram importantes, inclusive, para pautar a OMS em relação à definição do Zika e da associação dela com microcefalia. Foi um momento muito importante e que ratifica como fazer ciência no Brasil é crucial, não só para questões de emergência de saúde, mas para o próprio desenvolvimento do país, né? Stevens, para a galera que está em casa e que gostou do nosso papo, quer saber um pouco mais sobre divulgação científica, sobre a ciência em si, tudo que a gente conversou, onde ela busca? Qual é a dica? Bom, acho que na internet você tem várias fontes interessantes hoje em dia, né? Desde das fontes de divulgação científica mesmo, tem um cara que eu gosto muito, que é do Nerdologia, que faz um trabalho super legal também. E tem, enfim, redes sociais, eu tento ser bastante ativo nas redes sociais, estou sempre postando coisa ali. Você tem vários canais em que você pode falar isso dentro das redes sociais. Então, e o Brasil é um país que se interessa muito por ciência através da internet, do YouTube. Stevens, muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Valeu. Volte sempre, a casa é sua. Prazer foi meu. Galera, por hoje ficamos por aqui, mas o nosso canal tá cheio de conversas tão maneiras como a de hoje. E claro, um montão de conteúdo para te ajudar a arrasar no Enem. Então corre lá, youtube.com/TV Escola. E até a próxima!